12. Um jeito de ajudar. Um dos meus apelos é que os artefabrianos parem de ocultar tanto as técnicas de fabriais. Eles utilizam muitos metais disfarçados para confeccionar as gaiolas e não raro folheiam fios para que pareça um metal diferente, com a intenção expressa de confundir aqueles que tentam aprender o processo através de estudo pessoal. Isso pode enriquecer o artefabriano, mas nos empobrece a todos. Mas que descrição perfeita dos Estados Unidos, hein? Palestra sobre mecânica de fabriais apresentada por Navani Collin, a coalizão de monarcas. O Retiro, Gezevan, 1175. À medida que se aproximavam de O Retiro, tudo que Kaladin queria era desaparecer, ir para algum lugar onde não precisasse escutar todo mundo rindo. Havia uma centena de pessoas, a maioria escudeiros dos vários corredores dos ventos, que antes haviam sido a equipe de Kaladin. Só que já não restavam muitos escudeiros. Na verdade, nenhum, exceto se David e Helene contassem. Rocha também não tinha um espreno, mas estava empenhado em outra coisa. Kaladin não sabia ao certo o que era, mas ele não chamava mais a si próprio de escudeiro. Helene logo teria um espreno e poderia finalmente avançar. David havia saído em uma missão naquele dia para ajudar Renarin a entregar água e suprimentos para as pessoas da cidade, mas nunca se recuperara do trauma de combate e não tinha poderes de radiante. Não chegava a ser um escudeiro, mas alguém de quem Kaladin e os outros cuidavam. Todos os demais haviam ascendido, no mínimo, ao segundo ideal. Isso os tornava mais que escudeiros, mas não radiantes plenos. Haviam se conectado a um espreno, mas ainda não mereciam uma espada. Estavam alegres e rindo enquanto caminhavam juntos pelo platô do Sacro Portal, e Kaladin não se ressentia daquilo. Desejava o bem de todos e queria que rissem. Naquele momento, porém, não conseguia imaginar nada mais doloroso do que a maneira como tentavam alegrá-lo. Seus amigos sabiam que ele não estava bem, embora Kaladin não houvesse comentado nada sobre seu reposicionamento, sua aposentadoria. Raios. Ficava enjoado só de pensar. No meio do caminho, Lopen lhe contou uma piada particularmente ruim, e Scar pediu uma aula de luta, o que era sua maneira de oferecer ajuda. Em geral, Kaladin teria concordado, mas naquele dia, um treinamento lembraria de tudo que havia perdido. Sigizil, mostrando admirável autocontrole, informou-os que os relatórios de batalha podiam esperar até o dia seguinte. Raios. Será que estava parecendo tão mal assim? Kaladin fez de tudo para se esquivar deles, estampando no rosto um sorriso tão largo que parecia prestes a rachar sua pele. Rocha mantinha a distância, ignorando-o cuidadosamente. Em geral, captava o verdadeiro estado de espírito de Kaladin melhor do que os outros. Além disso, ele podia ver Sil que, irritada, zumbindo ao redor de Kaladin, pegou uma corrente de ar próximo e voou para longe. Para ela, voar era tão tranquilizador quanto para ele. Preciso tomar cuidado para não deixar que isso a afete, pensou ele. Tinha que manter a fachada para ela, para todos eles. Ninguém tem que sofrer por causa de como me sinto. Podia ser elegante a respeito daquela situação. Podia lutar aquela última batalha. Cruzaram o campo aberto de pedra que ficava antes da cidade da torre. Kaladin quase conseguiu não encarar a torre. Quase sentiu um choque de dissociação diante daquela imensidão. Passou apenas uma fração de segundo incrédulo de algo tão grandioso pudesse existir. Sim, naqueles dias a torre era praticamente banal. Ei, disse Leite enquanto se aproximavam da entrada da torre. Rocha, tem um pouco de guisado aí? Pelos velhos tempos? Kaladin se virou. A palavra guisado o tirou de sua contemplação. Ah, estar de volta às grandes atitudes coloca nossa cabeça no lugar, exclamou Rocha. A gente até se lembra das glórias da boa culinária. Mas
Hoje não dá. Eu tenho compromisso. Não é com os cirurgiões, é? Comentou o cara. Porque acho que eles. Porque acho que nem eles conseguem dar um jeito nesse seu bafo, Rocha. Ha! Disse Rocha, urrando uma gargalhada até limpando uma lágrima do olho. Cara sorriu, mas então Rocha levantou a mão. Não, não. Você acha que estou rindo do que você disse? Maluca. Estou rindo porque você achou que aquilo era uma piada engraçada, cara. Ha, ha. Caladinho sorriu. Um sorriso de verdade por um momento. Então começaram a se separar em pequenos grupos, em geral um cavaleiro com seu esquadrão de escudeiros. Seus amigos agora tinham as próprias equipes. Mesmo Taft havia se afastado com um dos grupos, embora os escudeiros dele estivessem na Ponte 13 e houvessem ficado para trás para proteger a nave. Na verdade, muitos deles haviam se tornado radiantes. Kaladin não sabia ao certo quantos escudeiros Taft ainda possuía. Poderia Kaladin fazer o que Dalinar queria? Poderia suportar ter o alto marechal dos corredores dos ventos sem ir a campo? Fazer parte da vida deles, mas não ser capaz de ajudá-los, de lutar ao lado deles? Não. Teria sido melhor ser expulso. Alguns grupos o convidaram a acompanhá-los, mas Kaladin se viu recusando a todos. Estava de cabeça erguida, como um comandante deveria sempre estar, e deu a eles o aceno. Aquele que dizia: Vamos, soldados. Eu tenho coisas importantes a fazer e não posso perder tempo com frivolidades. Ninguém o pressionou, embora ele quisesse que sim. Mas, naqueles dias, eles tinham a própria vida para cuidar. Muitos tinham família, todos tinham deveres. Aqueles que haviam servido com ele nos primeiros dias ainda usavam as insígnias da Ponte 4, com orgulho, mas a Ponte 4 era algo a que haviam pertencido um dia. Uma equipe lendária que já se tornara um mito. Kaladin manteve a postura ereta e o queixo erguido ao deixá-los e andar pelos corredores já familiares da cidade. A torre era marcada pelas padronagens fascinantes de camadas geológicas de diferentes tons, e a maioria dos corredores principais era margeada por lanternas de esferas. Trancadas, naturalmente, mas trocadas com regularidade. O lugar estava mesmo começando a parecer vivo. Kaladin passou por famílias trabalhadoras e refugiados, pessoas de todo tipo, tão variadas quanto um cálice cheio de esferas. As pessoas ou o saudavam ou abriam caminho, ou, no caso de muitas crianças, acenavam. O Alto Marechal, Kaladin, filho da tempestade, manteve a fachada durante todo o caminho até seus aposentos e ficou orgulhoso de si mesmo por isso. Então ele entrou e se deparou com o vazio. Eram os aposentos de um grão-senhor, luxuosos e espaçosos. Contudo, Kaladin tinha pouca mobília, o que fazia com que o lugar parecesse vazio e escuro, já que a única luz vinha da sacada. Toda a honra que ele recebera parecia realçar quão vazia sua vida na verdade era. Títulos não podiam dar a vida a uma casa. Ainda assim, ele se virou e fechou a porta com um empurrão firme. Só então desabou. Não chegou à cadeira. Deslizou até o chão, encostado na parede ao lado da porta. Tentou desabotoar o casaco, mas terminou curvado para a frente, pressionando os nós dos dedos na testa e hiperventilando. Ele arquejava profundamente enquanto seu corpo tremia e sacudia. Esprenos de exaustão se acumularam ao seu redor como rajadas de poeira. E esprenos de agonia, que pareciam rostos invertidos esculpidos em pedra, apareciam e sumiam. Kaladin não conseguia chorar. Não saía nada. Queria chorar porque pelo menos seria um alívio. Em vez disso, ele se encolheu, com os nós dos dedos pressionando as cicatrizes na testa e desejando murchar, como os olhos de uma pessoa morta por uma espada fractal. Em momentos como aquele, sozinho, encolhido no chão de um cômodo escuro, atormentado por esprenos de agonia,
Ele se lembrava das palavras de Moash. A verdade se torna inegável. Lá fora, sob a luz solar, era fácil fingir que tudo estava bem. Ali, Kaladin podia ver claramente. Você só vai continuar sofrendo. Ele havia passado a vida lutando contra uma tempestade sem fim. A tempestade não se importava. Todos vão morrer. Não há nada que possa fazer em relação a isso. Era impossível construir algo que durasse, então por que tentar? Tudo apodrecia e desmoronava. Nada era permanente, nem mesmo o amor. Só existe uma saída. Uma batida soou à porta. Caladinha ignorou até que se tornasse insistente. Raios. Eles iam mesmo se intrometer, não iam? De repente ficou em pânico com a possibilidade de alguém encontrá-lo daquele jeito. Então se levantou e endireitou o casaco. Respirou fundo e os espasmos de agonia sumiram. Adolim passou por ele, forçando a entrada consigo, aquela traidora no ombro. Então tinha sido por isso que ela se afastara? Para chamar o tormentoso Adolim Collin? O jovem usava o uniforme Collin azul, mas não o do regulamento. Acrescentara adornos, sem se importar com o que o pai pensava. Embora fosse um tecido grosso, um pouco rígido, engomado para não amassar, as mangas tinham bordados para combinar com as botas. O corte do casaco era mais longo do que a maioria, um pouco como o casaco de capitão de Caladim, mas mais elegante. De algum modo, Adolin usava o uniforme, enquanto o uniforme sempre usara Caladim. Para ele, a roupa era uma ferramenta. Para Adolin, parte de um todo. Como lhe deixava o cabelo, loiro, salpicado de preto, desarrumado com tanta perfeição. Era casual e deliberado ao mesmo tempo. Ele estava sorrindo, naturalmente. Homem tormentoso. Você está mesmo aqui? Rocha falou que achava que você tinha vindo para o seu quarto, disse Adolin. Porque queria ficar sozinho, retrucou Caladinho. Você passa muitas noites sozinho, carregadorzinho, comentou Adolin, olhando para os espelhos de exaustão ali perto e agarrando o Caladinho pelo braço, algo que poucas pessoas teriam ousado fazer. Eu gosto de ficar sozinho. Ótimo, parece horrível. Hoje você vem comigo. Sem mais desculpas. Você já me deu um fora na semana passada e na semana anterior. Talvez eu não queira ficar perto de você, Adolin, retrucou o Caladinho irritado. O grão-príncipe hesitou, então se inclinou para a frente, estreitando os olhos e aproximando bastante seus rostos. Sil ainda estava sentada no ombro dele, de braços cruzados. Ela nem sequer teve a decência de parecer envergonhada quando o Caladinho a fulminou com um olhar. Fala a verdade. Quero um juramento, Caladinho. Diga que é melhor deixar você sozinho esta noite. Jure para mim. Adolin não desviou o olhar. Caladinho tentou formar as palavras e sentiu-se um dos 10 tolos quando não conseguiu botá-las para fora. Ele definitivamente não deveria ficar sozinho naquela noite. Raios o partam, praguejou Caladinho. Ah, disse Adolin puxando pelo braço. Vamos lá, luminobre, mestre, alto, marechal, cara de tormenta. Troque seu casaco por um que não cheire de fumaça e venha comigo. Você não precisa sorrir, não precisa falar, mas se vai ficar mal, pode muito bem fazer isso junto dos seus amigos. Caladinho soltou o braço da pegada de Adolin, mas não resistiu. Pegou roupas novas e jogou de lado aquelas com que lutara. Contudo, lançou outro olhar raivoso para Sil, que voou até ele. Adolin? Chamou Caladinho enquanto se trocava. A primeira pessoa que você pensou em chamar foi Adolin? Eu precisava de alguém que não fosse ficar intimidado com você. Essa lista inclui 3 pessoas no máximo. E a rainha provavelmente transformaria você em um cálice de cristal ou algo do gênero. Caladinho suspirou e se juntou a Adolin para que o grão-príncipe não achasse que ele estava enrolando.
Se olhou caladinho de soslaio enquanto caminhava no ar ao seu lado, mantendo o mesmo ritmo que ele, apesar dos passos pequeninos. Obrigado, falou baixinho, olhando para a frente. Adolin cumpriu sua promessa. Não forçou Caladinho a falar muito. Seguiram juntos até os 10 Anéis, uma seção do mercado central da torre, onde os comerciantes haviam concordado e dispor suas lojas de acordo com o planejamento de Navani. Em troca, recebiam um desconto nos impostos e a certeza de que as patrulhas da guarda seriam frequentes e corteses. As ruas, limpas e organizadas, eram formadas por fachadas de madeira, todas de tamanho e dimensões similares, com salas de armazenamento e residências no topo. O lugar dava uma impressão esquisita, uma ilha de ordem em contraste à sensação mais orgânica e caótica do mercado da separação, onde, ano após ano, muitas pessoas ainda optavam por tendas em vez de estruturas permanentes. De fato, era estranho que houvesse fileiras de estruturas permanentes construídas no meio de um lugar fechado com vários andares. Para Caladim, a parte mais esquisita era que as lojas mais exclusivas, que recebiam as famílias mais ricas de olhos claros, haviam recusado o convite de Navani, assim como as lojas menos abastadas. Nenhuma concordou com sua supervisão. As lojas dos ricos ficavam todas fora do mercado, ocupando uma série de salas ao longo de um corredor próximo. O resultado era que, embora os 10 Anéis não fossem extremamente luxuoso, tinha uma boa reputação. Dois conceitos não necessariamente intercambiáveis. A casa de vinhos favorita de Adolin se chamava De Verdigés. Ele forçara Caladin ir até lá em mais de uma ocasião, de modo que o lugar era familiar para o Alto Marechal. O tema da decoração era abrigo contra tempestades, embora nada do gênero fosse necessário dentro da torre. Com relógios fabriais nas paredes que indicavam quando havia uma tempestade acontecendo em Aletkar e que mantinham vigília diária pelo reino. Havia até um fervoroso que visitava a casa de vinhos e queimava glifos amuletos. Contudo, às vezes era um lugar barulhento. Ah, minha perna! Mais uma taverna do que uma casa de vinhos. Adolin tinha uma cabine reservada nos fundos. Era motivo de orgulho o fato de o Grão-Príncipe frequentar aquele local em vez das casas de vinhos mais luxuosas. Aquilo era a cara de Adolin. Ninguém fazia mesuras quando ele entrava. Em vez disso, comemoravam e levantavam os copos. Adolin Conley não era nenhum luminobre distante, o general que ficava sentado no seu forte, pronunciando éditos, fossem esses tirânicos ou sábios. Era o tipo do general que bebia com seus homens e sabia o nome de cada soldado de cor. Dalinar desaprovava. Na maioria dos casos, Caladin também desaprovaria. Mas era o jeito de Adolin, que teria enlouquecido se houvesse sido forçado a permanecer distante. Isso ia contra todos os protocolos aletianos tradicionais de liderança. Mas com Adolin funcionava. Então, quem era Caladin para julgar? Enquanto Adolin cumprimentava as pessoas, ele foi até a extremidade do salão, notando a multidão maior que o normal. Seria a Rocha que estava ali com a família, bebendo canecas da cerveja marrom dos papaguampas? Ele disse que tinha um compromisso hoje à noite, lembrou Caladin. De fato, algum tipo de celebração parecia estar acontecendo. Alguns corredores dos ventos e radiantes que ele conhecia estavam presentes, embora não muitos. A maioria parecia ser gente comum, talvez uma percentagem acima do normal de soldados. Sil saiu voando para bisbilhotar, olhando o que estavam fazendo em cada mesa. Embora no começo Caladin tivesse considerado o fascínio dela infantil, mudara de ideia. Ela era curiosa, tinha vontade de aprender. Se aquilo era ser infantil, então todo mundo precisava ser mais criança. Ela era fascinada pelos seres humanos. Em um salão como aquele, Caladinha encontraria sobre uma mesa apinhada de gente, invisível para os ocupantes, e com a cabeça inclinada enquanto tentava imitar os maneirismos e expressões de alguém. A cabine de Adolin estava ocupada por uma jovem de cabelo longo e preto
que usava uma calça e uma camisa de botões, o longo casaco branco pendurado em um cabideiro próximo. Ela estava com um chapéu de abas largas com a frente levantada. Vel, disse caladinho entrando na cabine. Teremos sua companhia a noite toda ou o Shalom vai aparecer? Provavelmente só eu, respondeu Vel, virando o copo para engolir o restinho da bebida. Shalom teve um dia ocupado e estamos no templo das Planícies Quebradas, não no tempo de um retiro. Ela quer descansar. Deve ser incrível poder se retirar e se tornar outra pessoa quando se está cansado, pensou caladinho. Às vezes era difícil tratar as personas de Shalom como três pessoas distintas, mas era o que ela parecia preferir. Felizmente, ela costumava mudar o cor do cabelo para indicar quem estava no comando. Preto para Vel, e ela havia começado a usar o loiro para radiante. Uma jovem garçonete apareceu e encheu de novo o copo de Vel com um líquido vermelho escuro. E para você? Perguntou ela caladinho. Laranja, disse ele baixinho. Gelado, se tiver. Laranja? Um homem como você merece algo mais forte. É uma festa. Temos um belo amarelo infundido com peca, uma fruta azistiana. Eu vou... Ei, interrompeu Vel, colocando as botas sobre a mesa com um baque. O homem disse laranja. Eu só pensei... Traga o que ele pediu. É só nisso que precisa pensar. Envergonhada, a garota partiu apressada. Caladinha sentiu para Vel em agradecimento, embora desejasse que as pessoas não o defendessem com tanto zelo. Podia falar por si mesmo. Enquanto Dalinar seguisse a interpretação mais restrita dos códigos de guerra, Caladinho faria o mesmo. Além disso, bem, seus amigos sabiam. Quando ele estava naquele estado de espírito, o álcool, por mais que parecesse ajudar a esquecer a dor, sempre tornava a escuridão mais densa. Podia usar a luz das tempestades para eliminar o efeito, mas quando bebia um ou dois drinks, não queria fazer isso. Ou sentia que não merecia, dava no mesmo. Então, ouvi falar que sua missão foi bem, comentou Vel. Uma cidade inteira roubada bem debaixo dos tormentosos narizes deles. O Visão resgatado. Cabeças vão rolar em Colinar quando o Odeon souber disso. Duvido que ele ligue tanto para uma cidade pequena. E eles não sabem que estamos com o Visão. Mesmo assim, continuou Vel, levantando o copo para ele. E você? Ela se inclinou para a frente, tirando as botas de cima da mesa. Você devia ter visto. E ela é praticamente um esqueleto, murchou toda. Ela já estava derrotada antes mesmo de chegarmos, mas tenho que admitir que foi bom derrubá-la. Imagino. Pena que alguém a assassinou. Eu gostaria de tê-la visto se contorcer diante de Dalinar, comentou Vel. Alguém a assassinou? O quê? Alguém a eliminou. Um dos nossos, infelizmente. Deve ter sido subornado por alguém que a queria morta. Isso é segredo, aliás. Estamos contando para todo mundo que ela se matou. Caladinho olhou ao redor. Ninguém vai ouvir aqui, nossa cabine é isolada, disse Vel. Mesmo assim, não discuta segredos militares em público. Vel revirou os olhos, mas então sacudiu a cabeça e seu cabelo se tornou loiro, enquanto ela se sentava com as costas mais retas. Peço um relatório completo a Dalinar mais tarde, Caladinho. Há estranheza nesse evento que me preocupam. Vamos ver. Você compartilha da opinião de Vel que Shallan está bem? Ela só precisava de um descanso? Ela está bem o suficiente, replicou Radiante. Nós encontramos um equilíbrio. Faz um ano que nenhuma nova persona se forma. Só que... Caladinho levantou uma sobrancelha. Há algumas pela metade, confessou Radiante, desviando o olhar. Elas estão esperando para ver se nós três realmente funcionamos. Ou se vai dar tudo errado e elas vão poder surgir.
Elas não são reais. Não tão reais quanto eu. Mas mesmo assim, ela olhou caladinho nos olhos. Shalom não gostaria que eu me abrisse demais, mas, como amigo dela, você tem que saber. Não sei se posso ajudar. Mal consigo dar conta dos meus próprios problemas ultimamente. Você estar aqui já ajuda, replicou Radiante. Ajudava mesmo? Quando o Caladinho estava daquele jeito, sentia que só traria escuridão para aqueles ao seu redor. Por que os amigos queriam estar ao seu lado? Nem ele queria estar. Mas achava que aquele era o tipo de coisa que Radiante dizia. Era o que a tornava diferente das outras. Ela sorriu ao ver Adolin retornar, então sacudiu a cabeça e seu cabelo se tornou preto. Ela se inclinou para trás, relaxada. Como devia ser agradável se transformar em véu, sempre tão relaxada. Enquanto Adolin se acomodava, a garçonete voltou com a bebida de Caladinho. Se quiser aquele amarelo em algum momento. Obrigado, Mel, respondeu Adolin rápido. Mas ele não vai beber hoje. A garçonete abriu um sorriso radiante para Adolin, que, casado ou não, ainda era tratado daquele jeito por todas. E se afastou, parecendo encorajada pelo fato de que o grão príncipe havia falado com ela, embora ele basicamente a houvesse repreendido. Como está o noivo? Perguntou Vel, pegando sua adaga e equilibrando-a na ponta do dedo. Atordoado, respondeu Adolin. Noivo? Perguntou Galadin. Festa de casamento? Disse Adolin, acenando para o salão cheio de pessoas festivas. Para Jor? Quem? Perguntou Galadin. Galadin, faz 8 meses que a gente vem aqui, observou Adolin. Ah, nem liga, Adolin, comentou Vel. Galadin não nota pessoas, a menos que ela saque uma arma para ele. Ele nota, retrucou Adolin. Ele se importa. Mas Galadin é um soldado, e pensa como um soldado. Certo, carregadorzinho. Não sei do que vocês estão falando, resmungou Caladin, provando a bebida. Você aprendeu a se preocupar com seu esquadrão e a cortar informações não essenciais. Aposto que Caladin consegue dizer a idade, a cor dos olhos e a comida favorita de todo mundo que serve abaixo dele, mas não vai se lembrar de nenhum dos nomes dos funcionários do bar. Meu pai é igualzinho. Entendi. O assunto está ótimo e tal, mas não deveríamos estar discutindo um tópico mais importante? Disse Vel. Tipo? Quis saber Adolin. Tipo, o que a gente vai arranjar para o Caladinho agora? Caladinho quase cuspiu sua bebida. Eu não preciso que vocês arranjem ninguém para mim. Não é isso que Sil diz, replicou Vel. Sil achava que bebês humanos saíam pelo nariz em espirros violentos, lembrou Caladinho. Ela não é uma autoridade nesse tópico. A mesa dele vibrou com um zumbido baixo. Então eles saem como? Eu sempre quis saber. Caladinho teve um sobressalto ao reparar que Padrão marcava parte da mesa de madeira. Padrão não saía por aí invisível como Sil, mas de algum modo se infundia no material dos objetos por perto. Se uma pessoa olhasse para a mesa com atenção, veria uma parte que parecia entalhada em um padrão circular. Um padrão que, de algum modo, se movia e fluía como ondulações de uma cisterna. Depois eu explico os bebês, padrão, disse Vel. É mais complicado do que você deve estar imaginando. Espere. Não. Peça a Shallan para explicar. Ela vai adorar isso. Ela muda de cor, como o crepúsculo, ou uma ferida infeccionada. Disse a mesa. Adolin relaxou, pousando o braço nas costas do banco, mas sem colocá-lo ao redor de Vel. Os dois se relacionavam de um jeito estranho quando Shallan estava usando Radiante ou Vel. Pelo menos pareciam ter superado a fase em que agiam como idiotas apaixonados o tempo todo. As moças têm razão, carregadorzinho. Você anda mesmo bem mal-humorado desde que Lynn terminou com você. Não tem nada a ver.
Mesmo assim, uma aventurazinha não faria mal, certo? Sugeriu Vel, e apontou com o queixo uma das garçonetes que estavam passando. Era uma mulher alta, com o cabelo surpreendentemente claro. Que tal Ren, aquela ali? Ela é alta. Que ótimo. Alta, retrucou o caladinho. É óbvio que a gente vai se dar bem, só porque tem quase a mesma altura. Pensem só em todos os tópicos de pessoas altas sobre os quais poderíamos começar. Tipo. Hum. Ah, não seja amargurado, retrucou o véu, batendo no ombro dele. Você nem olhou. Ela é bonitinha. Olha só aquelas pernas. Me dá uma força aqui, Adolin. Ela é atraente, mas aquela blusa fica péssima nela. Tenho que dizer a Marne que os uniformes aqui são horríveis. Eles deveriam ter pelo menos 2 tons diferentes para combinar com os diferentes tons de pele. Que tal a irmã de K? Continuou o véu. Você já conheceu, certo? Ela é inteligente. Você gosta de garotas inteligentes. Existe alguém que não gosta de garotas inteligentes? Questionou Caladinho. Eu, disse Vel levantando a mão. Para mim, as bobinhas, por favor. Elas são tão fáceis de impressionar. Garotas inteligentes, disse Adolin esfregando o queixo. Que pena que Scar já está com Ristina. Os dois teriam formado um belo par. Adolin, protestou Vel. Ristina tem, tipo, menos de 1 metro de altura. E daí? Você ouviu, Caladinho? Ele não liga para a altura. Tudo bem, mas a maioria das mulheres liga. Você precisa encontrar alguém que combine com ele. Pena que ele estragou a chance com Lin. Eu não, protestou Caladinho. Que tal aquela? Disse Adolin apontando para as pessoas que adentravam a taverna. 2 mulheres olhos claros em Ravaz, embora provavelmente não fossem de alta patente, já que estavam visitando uma casa de vinhos frequentada por olhos escuros. Mas isso não queria dizer nada, afinal, Adolin também estava ali. E coisas como Nan e Escalão pareciam estranhamente menos divisíveis naquele último ano que haviam passado sob o domínio de Jasna. Uma das recém-chegadas era uma mulher mais jovem com uma silhueta voluptuosa, acentuada pelo ravá apertado. Tinha pele escura e lábios vermelhos realçados pela tinta labial. Dacna, disse Adolin. Ela é filha de um dos generais do meu pai, Cal. Adora falar sobre estratégia. Serve de escriba nas reuniões de guerra dele desde os 14 anos. Posso apresentá-la a você. Por favor, não apresente, pediu Caladinho. Dacna. Você cortejou, certo? Arriscou o véu. Certo. Como você sabe? Adolin, querido, se sacudimos um herdaziano em uma sala abarrotada, vamos acertar meia dúzia de mulheres que você cortejou. Ela estreitou os olhos na direção da recém-chegada. Não são de verdade, né? Ela usa enchimentos, certo? Adolin negou com a cabeça. Sério? Vel pareceu chocada. Pai das tempestades. Eu teria que comer 6 chules para que os meus ficassem daquele tamanho. Como é a sensação de pegá-los? Você está fazendo suposições, retrucou Adolin. Você está fazendo suposições, retrucou Adolin. Ela olhou feio para ele, então cutucou no ombro. Ah, qual é? Fala. Ele olhou para o teto e fez questão de tomar uma bebida, embora sorrisse. Ela o cutucou novamente. Cavalheiros, não discutem esses assuntos, disse ele com um tom despreocupado. Não sou cavalheiro nem cavalheira. Sou sua esposa. Você não é minha esposa. Eu compartilho um corpo com sua esposa. É quase a mesma coisa. Vocês dois têm um relacionamento muito esquisito, interrompeu o Caladinho. Adolin balançou a cabeça devagar, como para dizer: Você não faz ideia. Vel tomou o resto da sua bebida, então virou o copo vazio. Onde está a tormentosa garçonete? Você tem certeza de que já não bebeu muito? Perguntou Adolin. Estou sentada direito? Quase. Então pronto.
respondeu ela, passando por cima dele para sair da cabine em uma manobra que envolvia tocá-lo bastante, então se embreando na multidão atrás da garçonete. Ela está com tudo hoje, observou caladinho. Vel ficou confinada por um mês, fingindo ser aquela mulher nos acampamentos de guerra, contou Adolin. E Radiante ficou muito estressada com a missão. Nas poucas vezes em que conseguimos nos encontrar, Shalom estava praticamente subindo pelas paredes de tanta tensão. Então, esse é o jeito dela de relaxar. Bem, se funcionava para elas. E a Laissa Dias está mesmo morta? Infelizmente. Meu pai já mobilizou exércitos para os acampamentos de guerra. Os relatos iniciais dizem que os homens dela ofereceram artigos de rendição. Deviam saber que isso ia acontecer. Ele deu de ombros, mas mesmo assim sinto que fracassei. Você precisava fazer alguma coisa. Aquele grupo estava se tornando poderoso demais, perigoso demais para continuar à solta. Eu sei, mas detesto a ideia de lutarmos contra os nossos. Devíamos estar preocupados com outras coisas. Devíamos ter evoluído. Diz o homem que matou Sadias, pensou caladinho. Aquilo ainda não era de conhecimento público, então guardou o comentário para o caso de alguém os estar ouvindo. A conversa morreu. Caladinho brincou com sua taça, desejando mais bebida, embora não fosse sair se enfiando na multidão para conseguir uma. As pessoas estavam se alternando os brindes a Jordan, e quando o noivo passou, Caladinho percebeu que o reconhecia. O homem era o segurança do local, um sujeito afável. Sil estava sentada no ombro dele. Vel estava demorando. Caladinho achava que a vira em um canto, jogando quebra-colo por claretas. Ficou surpreso de ainda ver alguém na cidade que jogasse contra a Vel. Em determinado momento, Adolin chegou um pouco mais perto. Havia pedido uma bebida de um roxo inebriante, mas mal chegara à metade do copo. Não seguia mais os códigos estritamente. Parecia ter encontrado o próprio equilíbrio. Então, qual é o problema? Você não está assim só pelo término com Lin. Pensei que você tinha dito que eu não precisava falar. E não precisa. Adolin tomou um gole, esperando. Caladinho olhou fixo para a mesa. Shalom costumava entalhar desenhos no tampo, então uma deles estava marcada com pequenas, mas intrincadas obras de arte, muitas delas inacabadas. Ele correu o dedo por um cão machado e um homem que parecia bastante com Adolin. Seu pai me dispensou do dever ativo hoje. Ele acha que eu não estou mais apto para a batalha. Adolin expirou longamente. Aquele homem tormentoso. Ele está certo, Adolin. Você se lembra de como teve que me puxar para fora do palácio ano passado? Todo mundo fica sobrecarregado às vezes quando está no meio de uma batalha. Eu mesmo já fiquei desorientado, mesmo com uma armadura fractal. O que está acontecendo comigo é pior e mais frequente. Eu sou um cirurgião, Adolin. Fui treinado para identificar problemas como esse. Então eu sei que ele está certo. Sei disso há meses. Muito bem, disse Adolin e balançou a cabeça com um gesto curto. Então é isso. O que vamos fazer? Como se melhora? Não melhora. Lembra de David, aquele sujeito na minha equipe? O que não fala? Choque de batalha, como eu. Ele está assim desde que o recrutei. Adolin ficou em silêncio. Dava para ver que estava avaliando possíveis respostas. Ele era muitas coisas, mas difícil de decifrar não era uma delas. Felizmente não fez nenhum dos comentários esperados. Nenhuma afirmação simples. Nenhum encorajamento para que Caladinho erguesse a cabeça e seguisse em frente. Os dois ficaram sentados em silêncio no salão barulhento durante bastante tempo. Até que Adolin falou. Meu pai pode estar errado, sabe? Caladinho deu de ombros. Ele é humano, continuou Adolin. Metade da cidade acha que ele é algum tipo de arauto renascido.
mas é só um homem. Já cometeu muitos erros. Erros terríveis. Dalinar matou a mãe de Adolin, pensou Kaladin. Aquela notícia havia vindo à tona de modo excepcional e se espalhado. A cidade inteira já havia lido, escutado a leitura ou ouvido falar sobre a estranha autobiografia de Dalinar, escrita à mão pelo próprio Espinho Negro. Ainda não estava finalizada, mas os esboços haviam sido compartilhados. Nela, Dalinar confessava muitas coisas, inclusive o assassinato acidental da esposa. Eu não sou um cirurgião, disse Adolin, e não sou metade do general que meu pai é. Mas não acho que você precise ser removido do combate. Pelo menos não permanentemente. Deve ter alguma outra solução. E qual seria? Gostaria de saber. Deve ter um jeito de ajudar você. Um jeito de fazer com que você pense direito. Queria que fosse assim tão fácil. Mas por que você liga para isso? Por que se importa? Você é meu único carregadorzinho, Adolin sorriu. Onde vou arrumar outro? Todos eles começaram a sair voando. O sorriso sumiu. Além disso, se dermos um jeito de ajudar você, então talvez possamos dar um jeito de ajudar Shallan. O olhar dele se deslocou pelo salão na direção de Vel. Ela está bem, disse Caladinho. Achou um equilíbrio. Você a ouviu? Ela acha que agora está bem. Com TDI? Do jeito como você diz para todo mundo que está bem? Adolin o encarou. Tem algo de errado nisso tudo. Faz mal a ela. Nesse último ano, eu estive ao lado dela enquanto Shannon lutava e vi indícios de que ela está escorregando, mesmo que mais lentamente, para uma situação pior. Ela precisa de ajuda, do tipo que eu sei que não sei se posso dar. A mesa dele zumbiu. Você tem razão. Ela esconde, mas ainda há algo de errado, disse Padrão. O que seu instinto de cirurgião diz, Cal? O que eu faço? Eu não sei. Nós fomos treinados para lidar com doenças físicas, não com doenças da cabeça. Geralmente mandamos esses casos para os fervorosos. Parece errado. É, parece. Caladinho franziu o senho. Não sabia ao certo o que os fervorosos faziam com pacientes com doenças mentais. Será que eu deveria falar com eles? Perguntou o padrão. Contatar os fervorosos para pedir ajuda? Talvez, respondeu o Caladinho. Talvez Riso saiba como ajudar. Ele parece ter muito conhecimento sobre esses assuntos. Certamente você pode dar algum conselho, Cal, disse Adolin. Deixe-a saber que você se importa. Escute o que ela diz. Encoraje-a, mas não tente forçá-la a ser feliz. E não a deixe sozinha se está tão preocupado com ela. Caladinho perdeu o fio da meada, então olhou sério para Adolin. Adolin abriu um sorrisinho. Não estavam falando só sobre Shallan. Da nação. Havia deixado o Adolin passar a perna nele? Talvez devesse mesmo beber algo mais forte. Estou preocupado com vocês dois, disse Adolin. Vou ajudar, de algum jeito. Você é um idiota tormentoso, retrucou Caladinho. Precisamos conseguir um espleno para você. Por que nenhuma ordem o escolheu ainda? Adolin deu de ombros. Acho que não me encaixo bem. É aquela sua espada, comentou Caladinho. Fractários têm mais chances se desistem das antigas fractais. Você precisa se livrar das suas. Eu não vou me livrar de Maia. Eu sei que você é apegado à espada, mas teria algo melhor se tornasse um radiante. Pense em como seria. Eu não vou me livrar de Maia. Pare já com isso, carregadorzinho. O tom de voz decidido surpreendeu o Caladinho, mas, antes que pudesse insistir, Jor apareceu para apresentar sua noiva, Christ, a Adolin.
e que Caladim fosse marcado como quarto tolo se Adolin não apareceu imediatamente com um presente para o casal. Ele não só havia ido à sua casa de vinhos favorita na última festa de casamento, como também levara um presente. A certa altura, Vel se cansou do jogo e voltou, um tanto quanto inebriada. Quando Adolin fez uma piada a respeito, ela rebateu que ele tinha sorte de não ser Shala no controle naquela noite, porque ela, sim, é fraca para beber. Enquanto a noite progredia, Sil voltou para proclamar que queria aprender a jogar. Caladinho estava cada vez mais feliz pelo que Adolin havia feito. Não porque tivesse se sentindo melhor, ainda estava péssimo. Mas o sofrimento diminuía quando estava com os outros e exigia que Caladinho mantivesse a fachada. Fingisse. Podia ser uma máscara, mas ele notou que aquilo às vezes funcionava até com ele mesmo. O equilíbrio durou por umas boas 2 horas, até que, quando a festa de casamento pareceu aos poucos se aquietar, Rocha se aproximou. Ele devia ter falado com Adolin e Vel mais cedo, porque os três saíram da cabine assim que o notaram, deixando que Rocha e Caladinho conversassem em particular. A expressão de Rocha deixou o estômago de Caladinho embrulhado. Então a hora havia chegado, era isso? Óbvio que seria bem naquele dia. Terra baixista, meu capitão, comentou Rocha. Precisamos fazer isso hoje, Rocha. Não estou no meu melhor dia. Foi o que você disse da última vez. E na vez antes da última. Caladinho ficou na defensiva, mas concordou. Eu esperei, como você pediu, embora os fractais de amarã que ficaram para o meu povo tenham acumulado poeira dentro da caixa, disse Rocha com as mãos grandes pressionadas contra a mesa. Foi boa a sugestão. Minha família estava cansada de viagem. Melhor passar tempo, deixar eles conhecerem meus amigos. E Corda, ela queria treinar. Ela disse que tradições papaguampas e tradições aletianas são idiotas. Primeiro fractal entre meu povo não foi numa toma, mas mulher jovem. Poderia ter sido você, Rocha. Com esses fractais que ganhou, ou como um radiante com o próprio espleno. Precisamos de você. Eu preciso de você. Você já me teve. Agora eu preciso de mim. É hora de retornar, meu Ula Macai, meu capitão. Você acabou de dizer que suas tradições eram idiotas. Para minha filha, Rocha apontou para o próprio coração. Não para mim, Caladinho. Eu levantei o arco. Você salvou minha vida. Eu fiz aquela escolha porque você foi digno do sacrifício. Ele estendeu o braço sobre a mesa e pousou a mão no ombro de Caladinho. Mas não é sacrifício a menos que eu vá agora, como é direito, receber a justiça da minha gente. Eu gostaria de partir com sua bênção, mas vou partir de qualquer jeito. Sozinho? Ha! Eu não teria ninguém com quem conversar. Canção vai comigo e as crianças mais novas. Corda e Dom desejam ficar. Dom não deveria lutar, mas acho que vai. É a escolha dele, como eu fiz a minha. Moashi está por aí, Rocha. Ele pode atacar você. Se você não lutar, sua família pode ficar em perigo. Isso fez o Rocha hesitar, então ele sorriu. Scar e Drerry disseram que querem ver meus picos. Acho que vou deixar que eles ajudem minha família a voar. Assim não vamos precisar caminhar tanto tempo por aquelas terras baixas. Então teremos proteção, sim? Caladinha assentiu. Tudo que podia fazer era enviar uma escolta. Rocha parecia estar esperando algo, e Caladinho percebeu que talvez fosse uma oferta de acompanhá-los. Para ver os picos dos papaguampas de que Rocha tantas vezes se gabara. O enorme cozinheiro nunca contava histórias coerentes. O lugar era um deserto gelado ou um paraíso cheio de árvores e calor? Fosse o que fosse, talvez Caladinho pudesse mesmo ir. Viver uma aventura. Levar Rocha para casa e depois ficar. Ou simplesmente fugir,
encontrar uma batalha em algum lugar. Dalinar não poderia detê-lo. Não. Kaladin rejeitou a ideia de imediato. Fugir era coisa de criança. Além disso, não podia ir com Rocha. Não apenas devido à tentação de escapar, mas porque duvidava que pudesse se conter caso Rocha se entregasse à justiça. O Papaguampas havia deliberadamente ficado em silêncio sobre a punição que seu povo podia impor como consequência pelas ações dele, mas Kaladin considerava toda aquela tradição de papéis baseados na ordem de nascimento uma idiotice. Se Kaladin fosse junto, seria para minar a decisão do amigo. Você tem minha bênção, Rocha, tanto para ir quanto para qualquer um que deseje uma licença curta para acompanhá-lo. Uma guarda de honra de Corredores dos Ventos. Você merece isso e mais. E se encontrar Moash? Ha! Disse Rocha, levantando-se. Ele devia mesmo vir atrás de mim. Aí eu teria uma chance de pôr as mãos naqueles pescoços e espremer. Você não luta. Isso não é lutar, é exterminar. Até cozinheiro pode matar rato que encontra nos grãos. Ele sorriu e caladinho conhecia bem o bastante para entender que fora uma piada. Rocha estendeu os braços para um abraço. Venha, me dê um abraço de despedida. Sentindo-se em transe, Caladinho se levantou. Você vai retornar? Se puder, depois? Rocha balançou a cabeça. O que fiz aqui com todos vocês tem que acabar. Quando nos encontrarmos de novo, suspeito que não estarei mais neste mundo, nesta vida. Caladinho abraçou o amigo. Um abraço final e esmagador de Papaguampas. Quando se separaram, Rocha estava chorando, mas sorria. Você me devolveu a vida. Obrigado por isso, Caladinho de Interponte. Não fique triste por agora eu escolher viver essa vida. Você vai ser aprisionado ou coisa pior. Eu vou para os deuses, respondeu Rocha e levantou um dedo. Tem um deles que vive aqui. Um Afaliki. Ele é um deus poderoso, mas dissimulado. Você não devia ter perdido a flauta dele. Eu não acho que Riso seja um deus, Rocha. Ele deu um tapinha na cabeça de Caladinho. Maluco como sempre. Ele sorriu, fazendo uma mesura ampla e respeitosa que Caladinho nunca o vira realizar. Então Rocha se afastou e encontrou Canção na porta. Depois foi embora, para sempre. Caladinho permaneceu sentado, triste. Pelo menos o cozinheiro não estaria presente quando ele fosse removido do seu posto. Rocha viveria o resto dos seus dias, muitos ou poucos, pensando que seu capitão, seu Ula Macai, havia permanecido forte até o fim.